Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui está falando é a irmã Tatiana, eu venho trazer a palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos 92 e o 11. Salmos 92 e o 11. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar o louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Salmos 92 e o 11, que diz assim: os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que o meu e os teus olhos, meus irmãos, vão ver a mão dele pesar sobre o meu e sobre os teus inimigos, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que se levantam contra mim, contra você, sem causa. Sem você fazer mal nenhum para elas. Só porque vocês somos adorador, né? Aí tem pessoas, meus irmãos, que não suporta a mim a você. Aí quer de todas as formas, né? Fazer o mal para mim, para você. Se levanta contra mim, contra você, né? Quer destruir a mim você de todo jeito. Mas não destrói não, meus irmãos. Aquele que Deus ungiu, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus levantou para fazer a obra dele, não tem quem destrua não, meus irmãos. Não tem aquele que destrua, ungido. Aleluia. Agora os meus teus olhos, meus irmãos, vão ver a mão de Deus pesar sobre todos aqueles que se levantou contra mim, contra você. Sobre todos aqueles que quis de alguma forma destruir a mim você. Os meus teus olhos vão ver, meus irmãos. Porque Deus é justiça na minha tua vida. Oh, aleluia. Porque ainda que houvesse dia, Deus ele é. E não tem ninguém que possa escapar da mão dele, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que mexem comigo com você e acho que fica por isso mesmo. Mas não fica não, meus irmãos. Porque Deus dá tempo, né? Para as pessoas mudarem, para as pessoas deixarem você em paz. Mas tem pessoas, meus irmãos, que não quer deixar você em paz. Quer de todas as formas destruir a minha você. Quer de todas as formas acabar comigo com você. Mas não vai acabar não, meus irmãos. Porque Deus não vai permitir não. Oh, aleluia. Agora os meus teus olhos, meus irmãos, vão ver a mão do Senhor pesar sobre a vida de cada um. Que se levantou contra mim, contra você. Que fez o mal para mim, para você. Oh, aleluia. Porque o meu teu defensor, meus irmãos, é Deus. E você, a gente não faz nada não, meus irmãos. Mas o Deus que a gente serve, ele faz. Porque o Deus que a gente serve, meus irmãos, é aquele que mata e não vai preso. É aquele que abre a cova e joga dentro. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que se colocam no meu teu caminho e não quer sair. Se coloca como pedra de tropeço e não quer sair do meu teu caminho. Quer todas as formas atrapalhar o meu teu chamado. Quer todas as formas atrapalhar a minha e tua vida. Oh, aleluia. Quer todas as formas impedir o que Deus tem na minha tua vida. Mas não vai impedir não, meus irmãos. Porque quando a pedra de tropeço não quer sair do meu teu caminho, meus irmãos, Deus arranca. Porque Deus já tem para a pedra sair do meu teu caminho. Mas quando a pedra não quer sair, meus irmãos, se for necessário, Deus abre a cova e joga dentro. Porque foi Ele que deu a vida. Ele pode tirar na hora que Ele quiser. Porque jamais Deus vai permitir que ninguém peça o que Ele tem na minha tua vida. E se nessa tarde tem alguém que quer impedir o que Deus tem na minha tua vida, Deus vai abrir a cova e vai jogar dentro. Oh, aleluia. Porque ninguém pode pedir não, meus irmãos, que Deus tenha na minha tua vida, não. Ninguém. E tem pessoas, meus irmãos, que são invejosas. Não aceitam que Deus tenha na minha tua vida. Não aceitem ver que você estamos limpos. Não aceitem ver que você somos um verdadeiro adorador. Pessoas que estão no amassal, na sujeira, no pecado. Não quer fazer a vontade do Senhor, mas não quer que você faça. Aí quer de todas as formas, né? Destruir a minha você. Acabar comigo com você, né? Fala falso testemunho sobre o nosso respeito, né? Faz um monte de coisa, meus irmãos, né? Fala falso testemunho contra nós, né? Contra nós, fala coisas, né? Que não são verídicas a nosso respeito, né? Quer todas as formas de destruir a você, meus irmãos. Inventa falso testemunho, né? Faz de tudo para acabar comigo com você. Nos defama, nos calunia, né? Oh, aleluia. Oh, glória. Mas que você entregue para Deus, meus irmãos. Porque ainda que houvesse dia, Deus ele é. E não tem ninguém que possa escapar da mão dele. Porque tem pessoas, meus irmãos, que pensam que Deus é só amor. Deus ele é amor, mas ele é justiça. Mas ele é fogo consumidor. E não tem ninguém que possa escapar da mão dele não, meus irmãos. Ninguém. E tem pessoas que fazem o mal para mim, para você, continua fazendo, e acho que vai ficar por isso mesmo. Mas fica não, meus irmãos. E os meus teus olhos, meus irmãos, vão ver a mão de Deus pesar sobre a mão de todos aqueles que fez mal para mim, para você, que nos prejudicou, que nos caluniou, que nos defamou. Os meus teus olhos vão ver, meus irmãos. Que vocês se preparem para ver todos aqueles que, né, de alguma forma fez o mal para mim, para você. Porque os meus teus olhos vão ver, meus irmãos. A mão de Deus pesar sobre eles. Os meus teus olhos vão ver. Oh, aleluia. Que é para tudo um tempo determinado, meus irmãos. Tem pessoas que fazem o mal, continuam fazendo, e acho que vai ficar por isso mesmo. Mas fica não, meus irmãos. Porque Deus dá tempo para a pedra de tropeçar sair do meu teu caminho. Mas quando ela não quer sair, meus irmãos, Deus tem que arrancar. Ou sai de um jeito, mas
Ou sai de um jeito, mas sai do outro. Mas tem que sair. Oh, aleluia. Oh, glória. Tem que sair, meus irmãos, do meu teu caminho. Porque ninguém pode impedir, não, de mim de você cantar o hino da vitória, não. E você vamos cantar o hino da vitória. Dizer que só o Senhor é Deus. Dizer que só o Senhor faz. E ninguém pode impedir, não, meus irmãos. Porque Deus já terminou na minha tua vida, está determinado. E não tem ninguém que possa impedir. Pode se levantar, pode inventar calúnia a meu teu respeito, pode defamar-me a você, pode fazer o que quiser. Mas não vai impedir, não, meus irmãos. Porque o que Deus tem na tua vida, né, tem que se cumprir. E não tem ninguém que impeça, ninguém. E se essa tarde tem alguém que quer impedir o que Deus tem na tua vida, oh, aleluia, Deus vai abrir a cova e vai jogar dentro. Porque ninguém pode impedir, não, meus irmãos. Aí daquele que quer impedir o que Deus tem na tua vida. Pode não, meus irmãos. Ou sai do meu teu caminho, ou Deus vai abrir a cova e jogar dentro. Porque ninguém pode impedir, não. Amém, meus irmãos? A mãe Tatiana agora vai louvar. E eu queria falar com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Oh, glória. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra, atento a teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir,
vento, tua voz é tudo. Oh, aleluia. Que você, meu irmão, dê ouvido à voz de Deus. Escuta a voz do nosso Pai. Porque a voz dele, meu irmão, é livramento também na tua vida. Porque muitas das vezes ele fala com a gente e a gente não quer dar ouvido à voz dele. Mas que você dê ouvido à voz dele, meu irmão. Porque a voz dele é livramento também na tua vida. Então que você escuta a voz do nosso Pai. Que você esteja com o ouvido sensível para ouvir a voz dele. Oh, aleluia. Oh, glória. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Se todos com Deus, ó Pai do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.